O que para nós é importante destacar é que a construção deste outro mundo possível, a construção deste mundo pós-capitalista, desse mundo pós-colonial, ele é o nosso grande desafio, e isso a gente tem apontado desde o princípio do Fórum Social Mundial. Como construí-lo é um maior desafio ainda. E aqui que eu acho que algumas diferenças podem surgir. A construção deste outro mundo, dessa outra forma de organização do mundo, nós pensamos que tem muito a ver com o que ontem o professor David Harvey falou aqui nessa mesa. Como conseguir conjugar dialeticamente os diversos fatores, componentes da organização social, seja a questão econômica, seja a questão do desenvolvimento científico e tecnológico, seja a questão da nossa vida cotidiana, seja a questão do trato no mundo do trabalho. Ele aponta 7 elementos, talvez sejam mais, talvez sejam menos, mas o importante é a compreensão de que são vários os elementos que devem ser conjugados dialeticamente na contestação e na formulação de alternativas. O que nós temos construído como análise, dialogado com os movimentos e nas ações que realizamos, é que, de forma alguma, nós podemos imaginar que os povos oprimidos por séculos de colonialismo, de imperialismo, na nossa região, na África, os povos do Sul, podem continuar impedidos de se desenvolver, de desenvolver plenamente as potencialidades do seu país. O que é preciso apontar, e é um pouco do que a Mércia dizia, e aqui também o presidente da Assembleia dizia, é que uma mudança importante de valores precisa ocorrer para que se consiga construir uma nova noção do que é viver bem neste planeta. E viver bem neste planeta não pode significar o atraso no desenvolvimento desses povos. Precisa significar o avanço no desenvolvimento. As pessoas e os povos querem conquistar melhores possibilidades, melhores oportunidades, melhores condições. A questão é quais são essas condições, quais são os valores que estão envolvidos nessas novas condições. Não é impedir o avanço científico, ou o avanço tecnológico, ou o avanço industrial por si mesmo, mas perceber como ele pode ser utilizado para emancipar ou para oprimir. Qualquer desenvolvimento humano, em qualquer área, ela pode servir tanto para um lado como para o outro. Nós podemos utilizar os nossos avanços científicos, tecnológicos, para oprimir mais as populações ou para emancipar essas populações. E elas precisam ter acesso à possibilidade de se desenvolver, para não estarem rendidas eternamente às condicionalidades impostas pelos países do Norte, já há tantos séculos, e que conformam o cerne do sistema capitalista em que nós vivemos. Portanto, o bem viver, na nossa concepção, é uma conjunção da justiça social, da justiça ambiental, com o pleno desenvolvimento das potencialidades de cada povo, em cada país, em cada nação. Com muito respeito à autodeterminação, à soberania e à democracia de cada país na discussão diversa, plural, democrática, de como organizar as suas próprias demandas, de como organizar o seu próprio desenvolvimento. Então, é muito importante para nós nós dizemos isso porque muitas vezes percebemos que existe
uma certa concepção de que qualquer nível de investimento no desenvolvimento desses países vai reproduzir uma lógica antiecológica, uma lógica de destruição do meio ambiente, uma lógica de permanência e de reprodução das desigualdades sociais, econômicas e no mundo do trabalho. Então, isso é importantíssimo a gente conseguir elaborar entre nós como conjugar, como fazer com que se emancipe e se dê oportunidade a essas pessoas, a essas populações se desenvolverem plenamente, sem destruir a natureza, sem oprimir as mulheres, sem oprimir os povos originários, que eles sejam incorporados nesse debate, que eles sejam respeitados, inclusive, naquilo que não queiram se incorporar, como na nossa uma certa lógica de vida ocidentalizada, principalmente. Então, eu penso, e nós, como OCLAI, pensamos que essa pluralidade, essa diversidade, o respeito e o cuidado diferenciado com cada um destes elementos, ele é necessário para que a gente consiga dar uma resposta global à crise que se apresenta para nós nos nossos países. Então, eu concluo dizendo que nós devemos comemorar o fato de que essa agenda, que não é nova, mas que passa a ser tratada de uma forma nova no âmbito dos movimentos sociais, dos partidos, dos movimentos, dos governos, que ela seja um germe de apontamento para a solução, a possibilidade de pensar alternativas reais e concretas à grande crise civilizatória que nós estamos vivendo. Pensar um mundo pós-capitalista de uma forma global, de uma forma que todos tenhamos as nossas perspectivas, as nossas expectativas alcançadas, sem desrespeitar a natureza, sem desrespeitar os direitos dos povos há tantos séculos oprimidos na nossa região.